caro diácono Jairo, queridos irmãos e irmãs, devotos da Virgem Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, padroeira e protetora das nossas famílias. Estamos neste itinerário tão belo da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Nada melhor que caminharmos com a nossa mãe rumo ao céu. Ela nos ajuda, ela nos ensina o caminho a seguir. Ela é o caminho. Se Jesus é o caminho que nos leva ao céu, Maria é o caminho que nos leva a Jesus. O caminho seguro, o caminho que nos garante a chegada até Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser, é o que Maria nos ensina como um mandamento de uma mãe que nos ama. Fazei tudo o que Ele vos disser. E Maria, meus irmãos e minhas irmãs, é missionária. Nós estamos no mês de outubro, que é o mês missionário em toda a igreja. Na primeira leitura que nós ouvimos, nós vemos que São Paulo é apóstolo dos pagãos, dos gentios, que não conheciam Jesus, que não ouviram ainda falar de Jesus. Enquanto São Pedro, outros apóstolos, eram apóstolos dos judeus, ou até mesmo dos que já eram adeptos ao cristianismo, São Paulo ousa evangelizar para os pagãos, para aqueles que ainda não conheciam a Jesus. E Maria, ela também é apóstola de todos nós, não somente de nós que somos seus devotos, que já lhe somos tão próximos, que a amamos de coração, mas ela é aquela que anuncia o Evangelho de Jesus para os pagãos também, aquela que traz a luz em meio à escuridão. Se nós formos pensarmos um pouco na história de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos nos lembrar que antes mesmo do Brasil ser independente, de proclamar-se a República do Brasil, Nossa Senhora já havia manifestado seu amor pelo povo brasileiro lá nas terras próximas do Rio Paraíba. Nossa Senhora se antecipou. Mesmo aquele povo sem muita instrução, sem conhecer tanto sobre Jesus, sem ter muita devoção, lá Nossa Senhora escolhe aparecer, escolhe manifestar o amor de Deus por meio de uma pequena imagem, aparentemente desprezível naquela época, mas até hoje venerada, porque se reconheceu nesta pequena e simples imagem a Mãe de Deus. Maria é missionária nesse sentido, meus irmãos. Ela apareceu em muitos lugares desse mundo, a povos indígenas em Guadalupe, quando nós lembramos, mas em Aparecida ela decidiu aparecer como uma missionária do batismo, da conversão, uma missionária das águas. Batismo porque ela apareceu nas águas, e é ali que nós iniciamos a nossa vida cristã, é ali que nós iniciamos a nossa caminhada de conversão, é o pontapé inicial para chegarmos um dia no céu, o nosso batismo. Por isso, Mãe Aparecida, nós hoje queremos te agradecer, porque tu nos ensinas, com a tua aparição, com o achado da tua imagem nas águas, tu nos ensinas a valorizarmos o nosso batismo, a sabermos que tu nasceste das águas, e nós também nascemos das águas do nosso batismo. Meus irmãos, não nos esqueçamos jamais do nosso batismo. Jamais. Porque é ali que nós nascemos de verdade.
Se nós nascemos para este mundo com o auxílio dos nossos pais, nós nascemos para o céu com o auxílio desses mesmos pais que nos levaram para a pia batismal. Lá nós nos tornamos, além de filhos de homem e mulher, nos tornamos filhos de Deus e filhos do céu. Somos nós, meus irmãos, a aprendermos de Maria, a sermos apóstolos, missionários de pessoas que não estão instruídas, que não conhecem da nossa fé, da fé da igreja. Nossa Senhora aparece para pessoas ignorantes, pessoas que não sabiam de nada, não conheciam, mas estavam abertas à conversão, abertas à fé. Nós somos chamados, cristãos convertidos, a sermos como Maria, irmos a pessoas que não estão instruídas, que precisam da nossa missão, do nosso auxílio, da nossa luz. Jesus mesmo diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Assim como Maria aprendeu a ser luz para tantos povos em trevas, nós também precisamos ser luz para tantos irmãos e irmãs que ainda estão nas trevas do pecado, nas trevas do paganismo. E talvez nós não precisemos ir muito longe para falar de paganismo, não. Porque talvez na nossa casa, por mais que nos digamos cristãos, agimos como pagãos, vivemos como pagãos, temos ideias, pensamentos, opiniões de pagãos. Estamos ainda na escuridão. Precisamos sair dessa escuridão, e a Mãe Aparecida nos ensina a sairmos desta escuridão, ouvindo a sua mensagem, ouvindo a mensagem do seu Filho, que nos ensina o caminho da luz. O Evangelho nos fala de oração. Os apóstolos veem Jesus orando e eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar também. Também nós queremos rezar. Tu rezas, queremos rezar também. É tão bonito isso, meus irmãos, que Jesus ele ensina os seus apóstolos, não só com palavras, mas os apóstolos o veem rezando. E a partir dali ele ensina. A escola de Jesus é a escola do testemunho, do exemplo. Não há contradição naquilo que Jesus disse e naquilo que Jesus fez. E quando nós olhamos para a imagem pequenina de Nossa Senhora Aparecida, nós a vemos numa postura de oração, as mãos postas que nos dizem, como profecia, reze. Se a tua vida não está bem, reze. Se a tua vida está bem, reze também. A gente não pode rezar só quando a nossa vida não está caminhando muito bem. Precisamos também estar aqui, meus irmãos, para agradecer a Mãe Aparecida. Uma das orações que Jesus nos ensinou foi: eu te louvo, ó Pai, eu te louvo. É agradecer, é gratidão. Nossa Senhora aprendeu a agradecer quando ela canta no Magnífica: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Nossa Senhora aprendeu a rezar agradecendo. Temos que ser mais agradecidos. Às vezes estamos com listas enormes de pedidos e mais pedidos, mas nos esquecemos de agradecer. Precisamos ser gratos. E Jesus, meus irmãos, na oração que ele ensina aos apóstolos, que nós também aprendemos e sabemos de cor, a oração do Pai Nosso, ele nos ensina quando os apóstolos pedem.
ensina-nos a rezar. Talvez nós também precisemos pedir ao Senhor: Senhor, ensina-nos a rezar. Talvez você pense: eu já sei rezar, ninguém precisa me ensinar, eu já aprendi o suficiente. Nem sempre nós sabemos rezar como convém. Precisamos do auxílio do céu. Por isso, meus irmãos, antes de nós iniciarmos uma oração, ou talvez no início das nossas orações, convém que nós digamos: Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos. Porque muitas vezes as minhas orações são egoístas, são orgulhosas. Às vezes a minha oração se reduz em eu mandar em Deus. Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Faço de Deus um servo meu, um funcionário. Eu sou o chefe e Deus é o funcionário, mandando Deus fazer o que nós queremos que faça. E Jesus nos ensina: seja feita a vossa vontade, não a minha, a vossa vontade. Senhor, ensina-nos a rezar. Como nós precisamos ainda entrar na escola de Jesus e de Maria para aprendermos a rezar. Maria, Mãe Aparecida, ensina-nos, também a Senhora, a rezarmos. Maria começou a sua oração dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Faça-se, Senhor, faça a tua obra na minha vida, na minha caminhada de fé. Faça, Senhor, a tua graça acontecer na minha vida. Nossa Senhora Aparecida, meus irmãos, nos ensina a rezar. Por isso, quando você vem para a igreja, diga: reze assim, ensina-me a rezar. Ensina-me a estar mais próximo de ti. Porque às vezes a minha oração é tão fraca, a minha fé é tão pequena, talvez menor do que um grão de mostarda, como nós ouvimos no domingo passado. Aumenta a nossa fé, aumenta a minha vontade de rezar. Dai-me a graça, Senhora Aparecida, dai-me a graça de ser um filho amado vosso e de ser um filho amado de Deus. A oração que Jesus nos ensina nos diz para a gente chamar a Deus de Pai, termos uma relação de filhos para com Deus. Como eu disse, às vezes temos uma relação de patrão e funcionário com Deus. Às vezes temos uma relação distante com Deus. Parece que há um medo de se aproximar de Deus, enquanto Jesus diz que Deus é nosso Pai. E ao mesmo tempo nós vamos entendendo que quando todos nós chamamos a Deus de Pai, nós entendemos que somos irmãos. Somos todos irmãos. A oração bem rezada, bem feita, nos faz amar a Deus, nos aproximar de Deus como um Pai amoroso para com cada um de nós, e nos faz também nos aproximar do irmão, daquele irmão necessitado. A primeira leitura nos falava que uma das exortações que São Paulo recebeu era que ele se lembrasse dos pobres, se lembrasse dos mais simples, dos mais miseráveis. Isso é rezar o Pai Nosso. É dizer: o meu irmão é aquele que sofre, aquele que está necessitado, a quem eu preciso olhar como um irmão, não como um miserável, mas como um irmão, um filho de Deus que é meu irmão, porque eu também sou filho de Deus, ele também é filho de Deus. E Nossa Senhora nos ensina lá em Aparecida a olharmos para esses irmãos mais miseráveis. Lá, Nossa Senhora viu que estava faltando os peixes.
não estavam pescando nada, a noite inteira sem pescar nenhum peixe. E eis que Nossa Senhora aparece e depois, como consequência, os peixes vêm com fartura para saciar aquele povo. Nossa Senhora nos ensina a ajudarmos os mais necessitados, os mais miseráveis, a não sermos indiferentes, insensíveis. Isto é rezar o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Dai hoje a nós, não só para mim, mas para todos nós. Jesus nos ensina isso e Maria também nos ensina isso lá em Aparecida. Por isso, meus irmãos, nós não podemos esperar apenas os milagres acontecerem. Nós precisamos também nós fazer a nossa parte. É muito cômodo dizermos: Senhor, faça alguma coisa. Senhor Aparecida, intercede, dá um jeitinho lá para que eu consiga isso, para que eu consiga aquilo. E às vezes a gente fica no sofá esperando, e às vezes até reclama porque não acontece a graça. A maior graça é a tua conversão, a tua consciência de mudança de vida, de fazer alguma coisa também. Quando lá em Caná, Maria diz a Jesus: eles não têm mais vinho. Jesus diz o quê? Jesus diz para aqueles homens: enchei as talhas. Jesus fez o milagre. Foi um milagre, sim, aconteceu. Transformou água em vinho. Mas ele pediu o quê? Enchei as talhas. Faça alguma coisa. Eu não quero fazer tudo, não. Enchei as talhas, pelo menos. Precisamos também nós, meus irmãos, encher as talhas, fazer a nossa parte, nos esforçarmos, nos dedicarmos, para que o milagre também aconteça a partir da nossa vida, a partir da nossa adesão, do nosso compromisso, das nossas responsabilidades. A maior das conversões o maior dos milagres é a conversão de um coração duro de pedra para um coração de carne, um coração humano, um coração que é capaz de amar, que é capaz de se entregar nas mãos de Deus. Peçamos então, meus irmãos, a intercessão da Mãe Aparecida para que nos ajude a sermos simples, humildes, sermos pessoas que olham para os outros, que sentem compaixão, que cuida, que faz alguma coisa, como um bom samaritano. Maria é boa samaritana da humanidade. Sejamos também nós, discípulos e discípulas de Jesus e de Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.